Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um final de livro bem impactante, né? Juízes capítulo 21. A situação ali tá, assim, desesperadora. A tribo de Benjamim quase sumiu do mapa, depois de um conflito terrível. Só que os outros israelitas tinham feito um juramento lá em Mispá, né? Ninguém aqui vai dar a filha em casamento para um benjamita. E agora, Exatamente, é um cenário, olha, de luto profundo e um dilema gigante. Como é que salva uma tribo inteira da extinção sem quebrar o juramento feito, tipo, solenemente perante Deus? O povo está lá em Betel, chorando, perguntando para Deus por que essa divisão, por que essa fratura aconteceu em Israel. É muita tensão. e a primeira tentativa de achar uma saída já é sombria para dizer o mínimo. Eles lembram de outro juramento de Mispá. Quem não aparecesse na convocação contra Benjamim tinha que morrer. Aí vem a pergunta: quem foi que faltou? E descobrem: ninguém de Jabes de Gileade apareceu. Mas qual a lógica disso? Usar uma regra para justificar outra ação tão drástica? A lógica parece ser assim, uma fidelidade quase cega aos juramentos, né? Mesmo esse sendo talvez secundário. Faltar em Mispá foi visto como traição à causa comum. E a punição estava definida no voto: morte. Então mandam 12.000 guerreiros para lá. E a ordem é, nossa, de uma brutalidade que choca. Matem todo mundo em Jabes de Gileade. Homens, mulheres, só poupem as moças virgens. A ordem literal era: matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. Isso já mostra, sabe, uma mentalidade onde cumprir o juramento à risca, mesmo sendo extremo, parece passar por cima de qualquer outra coisa, de moralidade. E dessa violência toda, eles trazem 400 moças virgens. Manda uma mensagem de paz para os benjamitas que sobraram escondidos lá na rocha de Rimon e entregam essas moças para eles. Parece uma solução, né? Mas só parcial, pelo visto. Sim, totalmente parcial. Porque ainda tinha mais homem benjamita do que essas 400 mulheres. O problema principal continuava ali. Aquela brecha nas tribos, como o texto chama, não fechou. O luto continua, a tribo ainda está em risco e o ponto-chave: o juramento original de não dar as próprias filhas ainda está de pé. Como arranjar mais esposas sem quebrar esse primeiro juramento? Essa era a questão. E aí que vem a segunda estratégia, que é, sei lá, ainda mais desconcertante. Os anciãos lembram do festival anual do Senhor que acontecia em Siló. A instrução para os benjamitas é bem direta. Vão lá, se escondam nas vinhas. Quando as moças de Siló saírem para dançar, vocês saem correndo, cada um agarra uma para ser esposa e leva para a terra de Benjamim. É, Mas, basicamente um sequestro em massa, né? Passando exatamente. por cima da vontade dessas mulheres, sem dúvida. É um rapto. E o mais complexo é a justificativa que eles já bolaram para dar para as famílias das moças. Os líderes planejaram dizer para os pais e irmãos: olha, sejam bons com eles os benjamitas, porque a gente não conseguiu esposas para eles na guerra contra Jabes de Gileade. E vocês não têm culpa de quebrar o juramento, porque não foram vocês que deram suas filhas para eles. Quer dizer, é uma ginástica, né? Uma ginástica jurídica e moral para contornar o juramento original. A responsabilidade do rapto fica com os benjamitas, e as outras tribos, bom, lavam as mãos, não quebraram o voto delas. Um tecnicismo bem sombrio mesmo, para resolver um problema que eles mesmos criaram com um juramento inflexível. E o plano funciona, eles fazem exatamente isso. Os benjamitas raptam as moças de Siló durante as danças, levam embora como esposas, voltam para a terra deles e começam a reconstruir tudo. Aí os outros israelitas também voltam para casa. O problema imediato da tribo sumir parece resolvido. Mas, nossa, a que custo, né? Exato. E o livro de Juízes termina, logo depois dessa história toda, com aquela frase que meio que explica tudo, né? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Essa frase final não é só um detalhe, é quase um comentário, né? Um comentário teológico, social, sobre tudo que a gente acabou de ler.
É verdade, essa frase joga uma luz forte na anarquia, na relatividade moral, que parece guiar essas soluções. A falta de um rei, de uma liderança central, está ligada diretamente a essa situação, onde a conveniência, a interpretação de cada um sobre o que é certo, leva a atos de violência extrema, saídas totalmente questionáveis do ponto de vista moral. Precisamente. Sugere um vazio de autoridade, sabe? Moral e política, onde juramentos feitos na pressa e interpretações bem particulares do que Deus queria ou do que a tribo precisava acabaram justificando massacres, raptos. A tribo de Benjamim sobreviveu sim, mas os métodos mostram uma sociedade em crise profunda, sem um norte ético muito claro, onde esse fazer o que parece certo aos próprios olhos teve consequências bem devastadoras. Fica então essa reflexão incômoda que o capítulo deixa, né? Em situações extremas, quando a sobrevivência de um povo bate de frente com a fidelidade a juramentos, quais são os limites éticos de verdade? E o que acontece quando a ideia do que é certo fica tão fragmentada assim, sem uma bússola moral que todo mundo compartilhe? É algo para a gente pensar e que vai muito além daquele contexto específico.